Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo aqui do Williams Brasil. Bom, estou aqui mais uma vez para avisar que teve corrida e já é Race Week de novo também. Bom, a Race Week que a gente mais espera o ano inteiro, mas antes de falar dela, né, vamos pela ordem cronológica dos fatos. Teve corrida esse final de semana, né, dessa vez no México. Vou falar sobre o que teve nessa Race Week aí e tal, e o que esperar da próxima Race Week. Então, vamos que vamos! E bom, eu começo falando sobre o GP do México, mas não entrando diretamente no tópico final de semana de corrida em si, até porque antes de toda a ação que teve na pista, né, tiveram algumas notícias aí que eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? E bom, na semana passada foi anunciado a parceria entre Mercado Livre e Williams, né, com o intermédio do Franco Colapinto, né? Até porque a Mercado Livre, né, empresa latino-americana, o Franco que é argentino, logo também latino-americano, né? Parceria essa que vai render para as duas etapas latino-americanas, o México, que acabou de acontecer, e o Brasil, que é a próxima corrida. Um macacão especial, né, um macacão branco, mas com detalhes amarelos ao invés de azul, e também, né, um detalhe amarelo no carro. E também, né, uma homenagem do Franco Colapinto em seu capacete ao ex-piloto Carlos Reutemann, né, o último argentino a ganhar uma corrida na Fórmula 1. Então, né, foi uma salada latino-americana aí, né, buenos dias, enfim. Parceria essa que é muito boa pra gente, mas também é boa pro piloto Franco, né? Até porque ele pode utilizar como um cartão de visitas para onde ele estiver passando, né? Muitos pilotos têm patrocínios específicos que acompanham eles desde o início de suas carreiras ou por um grande período de tempo, né? Mesmo mudando de equipe, a equipe, né, deixa de ter aquele patrocínio por causa do piloto que deixou de ser piloto deles, né? E por que eu tô falando isso? Não é dessa semana que passou, mas já de um tempo. Existem rumores de que o Franco Colapinto está com conversas entre outras equipes para estar no grid da Fórmula 1 em 2025, ano que vem, né? Não com a Williams, já que nossas duas vagas estão fechadas entre Carlos Sainz e Alex Albon, né? Mas a Williams já manifestou esse desejo de querer o Franco com um assento para o ano que vem, se não vai ser só reserva mesmo. Mas os rumores também se confirmam de que a Sauber já tem o Franco Colapinto com uma de suas várias opções, né? Uma vaga que está sendo bem concorrida. Mas também na semana passada intensificou-se conversas entre Red Bull e Franco Colapinto, né? Talvez aí numa possível ameaça de demissão do Sérgio Pérez, né? Ou aposentadoria, como prefiram chamar. Mas envolve mais o assento da Racing Bulls do que da Red Bull em si, né? Até porque também foi a única vaga não confirmada além da Sauber, né? Só tem esses dois assentos para muitos pilotos que estão sendo almejados aí, né? E o caso do Franco Colapinto se assemelha bastante ao caso do Gabriel Bortoleto, nosso brasileirinho aí que está disputando a Fórmula 2, né? Tá disputando o título, no caso. E tem também seu nome ali entre as equipes que ainda não fecharam contrato e tal, principalmente a Sauber, no caso dele, né? E a semelhança está que os dois, né? No caso, o Franco não disputa mais a Fórmula 2, né? Ele é piloto integral da Fórmula 1. Então, ele é piloto da Fórmula 1, né? Não tem vaga pro ano que vem, e ele é da Academia Williams, né? O Bortoleto da Academia da McLaren, né? Os dois estão concorrendo junto com o Bottas, junto com o Schumacher, junto com vários outros pilotos por aí, nesse assento da Sauber que ainda sobra. E o problema dos dois é que eles são de duas academias que não tem relação com a Sauber. A Sauber que quer um projeto mais longevo, né? Com mais tempo e tal, o que fechar com um desses dois pilotos tiraria eles das suas próprias academias, né? Vai que, por exemplo, sei lá, na McLaren existe uma rixa aí entre Piastri e Norris e eles precisem de um piloto urgentemente para substituir a vaga de um dos dois, Gabriel Bortoleto. Né? Uma oportunidade muito grande, tanto para o Bortoleto quanto para a McLaren, até porque é um bom nome. Mesmo caso nosso, né? Vai que o Sainz consegue um contrato melhor, há um rumor bem fraco até, mas disseram, né, que a Williams vai reincidir o contrato com o Sainz para o Sainz ir para a Red Bull no lugar do Pérez e não sei o que, eu já acho um pouco de maluquice. Mas, né, o contrato dele é curto. O do Albon também não vai durar tanto, né, se a equipe não renovar. Então, são vagas aí que vão ficar em aberto e a gente precisa de pilotos para substituir eles, né? Se não for o Franco Colapinto, vai ser quem? A gente vai ter que pegar de fora. Então, essa dança das cadeiras aí se intensifica muito nessa parte final do ano, né, da temporada em si. E semana passada, né, foi confirmado de que a Red Bull estaria sim entrando em contato com o Franco, né, pelo assento da Racing Bulls, enfim, né, mas que tem justamente esse empecilho de a Williams não querer liberar ele por, né, muito tempo, para ter a garantia de que se precisar ele vai voltar para nós. E é nessas horas que a gente queria ser um mosquitinho lá no paddock para descobrir o que falam mesmo, né, tudo que falam. E então, no primeiro treino livre, que foi cheio de incidentes, tinha todos os estagiários, né, correndo, né, como eu bem falei no vídeo passado, teve o Kimi Antonelli pela Mercedes, teve o Pato Ward pela McLaren, teve o Oliver Berman pela Ferrari,
né? Todos esses nomes aí novatos, o Schwartzman pela Sauber, enfim. E foi uma sessão bem movimentada, né? O Colapinto ficou em 11º, foi o primeiro dos rookies, né? Os estreantes, e ele foi P11, o álbum foi P17. No segundo treino livre, o Colapinto ficou em 15º, enquanto o álbum não participou dessa sessão. Não lembro agora exatamente o motivo, foi algum problema no carro, que eu lembro, né? Mas não especificamente qual. O que, né, tirou ele da sessão, ele não teve essa 1 horinha de treino aí pro GP e tudo, e enfim. Já no terceiro treino livre, a gente teve um resultado consideravelmente bom, até, né? Se fosse um quali seria um Q2 duplo, mas não era quali, era só treino, né? Treino é treino, jogo é jogo. Terceiro treino livre, Colapinto em 13º e álbum em 11º. Já indo pro quali, o Colapinto acabou ficando no Q1 por muito pouco, né? Tinha a chance de ter passado junto do álbum pro Q2, mas ficou em 16º, enquanto o álbum passou pro Q3, em P9, né? A posição que ele terminou a corrida no ano passado. Porém, né, indo para a corrida, na largada, de novo, né, quem lembra aí da corrida passada nos Estados Unidos, vai ter essa semelhança aí de o Albon se envolvendo de novo com uma Alpine na largada, na primeira curva, né, só que dessa vez não foi diretamente. O que aconteceu foi largada, GP do México, grande reta até a primeira curva, né, foi o que eu falei no vídeo passado, que, né, costumam ter disputas de posições já na largada, em que ocorrem batidas, ocorrem acidentes, né? E às vezes é melhor você ser conservador do que ir para arriscar tudo e acabar terminando a corrida já no muro, logo na primeira volta, né? Adivinha só. E não foi culpa nossa, né? Como eu falei, a Alpine do... E não foi culpa nossa, né? A Alpine do Gasly, como eu falei dessa vez, né? Na corrida passada foi o Ocon, dessa foi o Gasly. Acabou espremendo a gente na primeira curva, né? O Albon não teve muito para onde ir. E do lado esquerdo dele tinha o Tsunoda simplesmente mergulhando tudo e acabou batendo a roda traseira dele na roda dianteira do Albon. O Tsunoda abandonou na primeira curva, quebrou a suspensão do Albon, o Albon não conseguiu levar até os boxes, né? Teve que parar na pista também, teve safety car e tudo. E acabou a nossa corrida nos metros iniciais, né? Era a nossa melhor chance de pontuar, até porque ele estava largando em nono, já estava na zona de pontuação, né? Tinha estratégia aí também diferente do Franco. Então dava pra, né, fazer que nem na corrida passada, de tentar uma coisa com um carro e tentar outra coisa com outro carro, né? O problema é que a corrida acabou cedo, enquanto o Franco Colapinto teve algumas batalhas ali mais pro pelotão de trás, né? Ele largou em 16º e foi subindo, né? Teve alguns momentos antes da parada dele em que ele estava ali andando entre P7, P8, ali disputando com as Haas que já tinham parado, né? Só que na hora de fazer o pit stop dele, adivinha só, o traseiro direito, se eu não me engano, né? Teve uma dificuldade ali de encaixar e tal, e o pit stop dele demorou, tipo, o dobro do tempo que estava acontecendo nas paradas, né? Foi, tipo, 4 segundos e pouco. E, né, ele teve que recuperar isso tudo, acabou conseguindo terminar em 13º, perdão, 12º, né? Não tinha muito mais o que fazer mesmo, e foi essa corrida rápida, né? E xoxa, capenga, anêmica. Eu falei que tinha chance de pontuar e a gente realmente tinha chance de pontuar, né? Com o álbum, que, né, bateram nele e ele acabou abandonando. Enquanto do outro lado, né, a Alpine conseguiu pontuar dessa vez, né? Essa corrida aí. Então, dito isso, né, vamos para os horários do final de semana. Começando na sexta-feira, dia 1º de novembro, às 11h30 tem o primeiro e único treino livre do final de semana, né? Vai ser 1 hora de sessão, então 11h30 até meio-dia e meia. Enquanto o quali da sprint é um pouquinho mais tarde, né? Começa às 15h30, horário de Brasília, vai até às 16h14 no site da Fórmula 1, né? São sessões de Q1, Q2 e Q3 que duram menos tempo, então, né, por isso esse horário quebrado. Já no sábado, dia 2 de novembro, a sprint é a primeira sessão do dia, né, da Fórmula 1, no caso, porque tem etapas preliminares, tem Fórmula 4, tem Porsche Cup, enfim. Mas para a Fórmula 1, a primeira ação do dia é já com sprint, né, começando 11 horas e sendo 1 hora de corrida, vai de 11 até meio-dia. Se não tiver safety car, se não tiver bandeira vermelha, se não tiver adiamento por causa de chuva, né, tem que estar atento com isso daí também, vai que, né, mudam o horário porque, tá chovendo demais essa hora, vamos ver, esperar um pouco aí para secar, né, enfim. A gente não sabe, né, vamos esperar chegar. Mas tá aí a previsão do horário para sprint, né, de 11 até meio-dia. E ainda no sábado acontece também, logo depois da sprint, a classificação para a corrida principal no domingo, né. Dessa vez sim, com 1 hora de sessão, né, até porque não tem a sessão mais curta, também não tem aquelas regras de, Q1 para a corrida sprint, né. Aí tem que usar o pneu duro, Q2 pneu médio, Q3 pneu macio, e não pode trocar para pneu novo, né? O mesmo pneu até o final da sessão.
Não, né? Dessa vez o Q1, Q2, Q3 vai ter a duração que a gente já está acostumado, um quali de 1 hora, caso não tenha interrupções com bandeira vermelha, batidas, né? Chuva também pode acontecer, né? Enfim. Então o quali é das 3 horas até as 4 horas da tarde, né? Horário de Brasília. E fechando domingo, dia 3 de novembro, Enem. No caso também, né? Mas vamos pro que interessa, até porque é o melhor final de semana do ano para a Fórmula 1, que coincide com ou o primeiro ou o segundo dia da aplicação do Enem já há algum bom tempo. Mas, né, domingo, dia 3 de novembro, corrida principal, né? Corrida que a gente já tá acostumado, corrida boa de assistir, legal, que tem bastante entretenimento, né? Ultrapassagem, movimentação, às vezes tem safety car, às vezes não tem, às vezes tem treta, às vezes não tem, às vezes tem chuva, né? Como é o caso da previsão do tempo aí para esse final de semana, não sabemos ainda, né? Vamos ter que esperar para ver. Até porque se trata de São Paulo, né? Com um clima todo estranho aí e tal, e também o que acontece é que pode ser que não chova na Fórmula 1, mas pode chover tanto na Fórmula 4, tanto na Porsche Cup, que também acontece nesse final de semana, né? Então a gente fica aí no aguardo, é uma pista muito legal de assistir, como eu falei, é uma pista curta, então a classificação depende de muitos poucos segundos, né? Cada segundo importa e 1 segundo de diferença já é muito, né? Em uma pista que é menor, mais ainda, né? E o pelotão nunca esteve tão equilibrado na Fórmula 1, então, né, desde a primeira posição até a última, pode acontecer muita coisa, né? Ainda mais se tratando também de uma corrida que tem possibilidade de chuva, ou um quali chuvoso, ou, né, um clima misto aí de, ai, tá secando, tá começando a ficar molhado, enfim. E bom, esse foi mais um novo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui, um comentário, se inscreve caso você ainda não seja inscrito, hein? Tô de olho. E compartilha aí com quem você conhece alguém que vai estar em São Paulo, vai pra Fórmula 1, enfim, vai fazer o Enem, não sei, né? Vai que. Então, compartilha aí com o geral que você conhece. Vamos crescer mais a nossa comunidade aqui da Williams Brasil. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!